Eu quero orar com você agora, antes de abrirmos a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, dá-nos da Tua sabedoria e entendimento para compreender a Bíblia em mais um capítulo do livro de Isaías. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos juntos ler Isaías capítulo 45. Você lembra que ontem nós terminamos e mencionamos assim bem rapidamente o final de Isaías 44, que menciona a Ciro. Então, o capítulo 44, os últimos versos, eles dizem assim, o verso 27 e 28 dizem: eu as levantarei, que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Então, no final do capítulo 44, Ciro é identificado como pastor de Deus e como escolhido do Senhor. Ciro, ele foi escolhido por Deus 150 anos antes do seu nascimento. Deus não só o escolheu, mas também já sabia o seu nome. Isso mostra que Deus sabe de todas as coisas, que Ele conhece a cada um de nós mais do que nós mesmos podemos imaginar. Ele conhece o futuro, conhece o presente e conhece o passado. Deus não está preso ao tempo. Se para nós 150 anos é muita coisa, para Deus pode ser o momento certo de agir, porque Ele não está preso ao tempo. Mas, por outro lado, Ele dá tempo ao tempo, dá oportunidade para que nós possamos nos arrepender. Se o povo de Deus sabia que há 150 anos Ciro agiria, eles tinham a oportunidade, então, de andar nos caminhos do Senhor. Aliás, o capítulo 45 começa falando de Ciro e usa uma palavra muito interessante. O capítulo 45 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face e para cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas que não se fecharão. É interessante essa palavra ungido, né? Ciro é chamado de ungido, mas como um pagão poderia ser chamado de ungido? O rei dos Medos e Persas poderia ser chamado de ungido? Como assim? Bem, a palavra ungido pode ter os seguintes significados, né? Ela poderia significar uma função real, né? Uma função sacerdotal ou uma função profética. Neste caso, eu anotei aqui, Deus designou Ciro para realizar uma obra que precisava ser feita e o próprio Deus abriria as portas para que essa obra se realizasse. Então isso aparece aqui no início do capítulo, quando ele diz assim, que Deus prepararia o caminho, que Deus abriria as portas. Ele diz: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Está no versículo 2. Ou seja, Ciro foi ungido, eleito, o libertador do povo de Deus e aquele que aplicaria o juízo contra a Babilônia. É interessante isso também, por quê? Porque Ciro, ele foi chamado por Deus como ungido para levar a salvação ao povo. Significa que Deus pode usar pessoas incrédulas, Deus pode usar coisas, Deus pode usar eventos, Deus pode usar músicas, Deus pode usar uma situação, Deus pode usar um animal para falar conosco, porque Ele quer nos salvar. Deus não conhece limites. Deus tem o controle da natureza, Deus tem o controle do tempo, Deus controla todas as coisas. Então, Deus usa elementos para chamar a nossa atenção para o arrependimento, a fim de que nós não sejamos condenados no dia do juízo. E por falar em juízo, Deus também pode usar diferentes tipos de coisas ou pessoas para aplicar o seu juízo. Isso várias vezes acontece aqui na palavra de Deus. É claro, Ele o faz sempre com tristeza, porque o desejo de Deus é salvar o ser humano. Mas ao ler Isaías capítulo 45, me chamou também a atenção o versículo 5 e 6, os versos 5 e 6,
porque aqui eu vejo um Deus de oportunidades. Diz a Bíblia, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces. Aí diz o seguinte, o verso 6, para que saiba até o nascente do sol, até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E ainda no verso 7 diz, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então aqui nós temos tanto um Deus de oportunidades como um Deus criador. Um Deus que dá oportunidade para que o seu povo possa se arrepender. O comentário bíblico adventista diz que Ciro viveu em um país onde poucos ou ninguém reconhecia o Senhor. No entanto, Deus ordenou o curso dos eventos de tal maneira que Ciro tivesse uma oportunidade de reconhecê-lo como Deus verdadeiro, de reconhecê-lo como governante supremo, aquele que lhe designou a missão. Okay? E aí diz mais, ao mesmo tempo, Deus deu, por meio da influência de Ciro, oportunidade para que pessoas de todas as nações pudessem ouvir falar do Senhor que o tinha designado. Então Deus é um Deus de oportunidade. Ele dá oportunidades as mais diversas e diferentes para que nós possamos nos desenvolver física, mental e espiritualmente. Mas nós precisamos detectar quando essas oportunidades surgem, porque depois que elas passam, não há mais como correr atrás, ou é bem difícil correr atrás. Deus é um Deus de oportunidade, mas principalmente a oportunidade que Ele nos dá é a oportunidade da salvação. Bem, eu também destaquei aqui o verso 7 que acabei de ler, onde Deus é identificado como Criador. Então, todo o livro de Isaías, basicamente, apresenta Deus como o Criador de todas as coisas, né? E o versículo 18, ele ratifica isso quando diz assim, ó, assim diz o Senhor, Ele criou os céus, Ele formou a terra, Deus a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas a criou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus é o Criador e Ele criou a terra para ser organizada, bela, arrumada, não uma terra destruída pelas mãos humanas, como muitas vezes nós vemos nos dias de hoje, né? Onde a natureza sofre, onde era frio é calor, onde é calor é frio, onde havia chuva não há mais, pelas mãos destrutivas do ser humano. Então Deus criou a natureza, Deus criou o planeta e nos deu como um presente para que nós a cultivássemos, para que nós cuidássemos do planeta Terra, do meio ambiente, fôssemos responsáveis em cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Afinal de contas, nós fomos chamados por Deus como mordomos desse planeta, como administradores desse planeta. Então, Deus dá oportunidades para a salvação, Deus dá oportunidades para o desenvolvimento diário e Deus dá oportunidades também para que nós possamos reconhecê-lo como Criador e cuidar da sua criação. Que grandes mensagens, não é mesmo? Isaías 45 apresenta. Agora, no verso 25 a 21, 21 a 25, aparece aqui vários convites de Deus. Vamos ler alguns desses versos. Acompanhe comigo. O versículo 21 diz, não há outro Deus senão eu, Deus justo, Salvador, e não há outro além de mim. Aqui é Deus falando. Olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. O verso 23 diz o seguinte, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Ele continua dizendo assim no versículo 23. Porque aqui nós temos várias declarações de Deus, né? Então, no verso 23, ele continua dizendo, perante mim se dobrará todo o joelho, diante de mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. No Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Bom, aqui eu identifico as seguintes coisas, os seguintes convites. Primeiro, no verso 20, Deus diz, congregai-vos para adorá-lo, né? Depois ainda leio no versículo 22, ele diz, olhai para mim e sede salvos. No verso 23 ele diz, ouça e atenda a palavra de Deus, porque ele não muda. No verso 23 ainda, dobre seus joelhos diante de Deus, cada manhã. No verso 25, dependa de Deus.
E ainda no verso 25, se você tiver que se gloriar, se orgulhar, se glorie em Deus. Quantas mensagens, quantas orientações no final do capítulo 45. Repetindo para você lembrar, congregai-vos para adorar a Deus, olhai para Deus e sejam salvos, ouçam e atendam a palavra de Deus, dobre seus joelhos diante do Senhor, dependa de Deus e se glorie em Deus. Cada dia nós estamos aqui para conversar, para apresentar estas verdades vindas da palavra de Deus, para que a gente possa crescer espiritualmente. Então, meu amigo, minha amiga, vamos orar agora pedindo estas bênçãos do Senhor e para que a gente possa viver isto. Feche seus olhos se você puder. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo teu cuidado tão grande para conosco, que somos tão pecadores e imaturos. Cuida da gente, ilumina-nos e nos protege, pois oramos no nome precioso e poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém.